Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com mais um vídeo no canal para a glória de Deus. Você que não é inscrito, aproveita para se inscrever aqui no canal, curta e deixe o seu comentário. É importante para que o YouTube venha entregar o nosso conteúdo a fim de que outras vidas venham ser edificadas para a glória do nome do nosso Deus. Esse canal, Casal Ortiz, vai ter vídeos meus trazendo a mensagem aqui para vocês e vídeos com o meu esposo trazendo a mensagem, amém? E hoje a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, ela fala sobre Jabes ou Jabes. Está em 1 Crônicas, no capítulo 4, a partir do versículo 9. Vamos ler? E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o nome de Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Era de costume da época que os nomes dos bebês, naquela época, contexto de Jabes, onde ele nasceu, os nomes eram dados de acordo a uma profecia ou de acordo a uma situação. Com Jabes não foi diferente. A mãe de Jabes o teve com dores de parto. O nome de Jabes significa dor. O versículo que sucede e que fala sobre a oração de Jabes, ele é seguido do versículo do qual fala sobre o seu nascimento. O que nos dá a ideia, o que dá a entender que o seu nome, a escolha que a sua mãe fez para a vida dele, trouxe consequências para a vida dele, ao ponto de ele orar ao Senhor e pedir, exclamando, observe que há um ponto de exclamação, a bênção do Senhor sobre a sua vida. E aqui eu já deixo para nós que há poder nas nossas palavras. Tudo aquilo que nós formos liberar para a vida de alguém, tudo aquilo que nós formos falar sobre alguém, nós precisamos ter cuidado, porque há poder nas nossas palavras. Nós às vezes não mensuramos o tamanho daquilo que nós vamos falar, nós não medimos as nossas palavras, nós falamos no impulso, mas nós precisamos tomar cuidado. Aqui nós vemos que o nome que sua mãe pôs ao seu filho trouxe, de certa forma, consequências para a vida dele. Então, você que é mãe, você que é pai, você que é responsável por uma vida, tome cuidado com as suas palavras. Lembre-se que tudo aquilo que você for falar terá peso sobre a vida dessa pessoa a quem você cuida. E, continuando aqui, ele vai fazer uma oração e ele pede para que a mão de Deus esteja com ele, para que ele seja guardado do mal e que do mal ele não venha a ser afligido. E a Bíblia nos diz que Deus concedeu aquilo que Jabes havia pedido. Algumas coisas eu quero chamar a atenção aqui, é que a oração de Jabes, ela nos ensina algo muito interessante que se chama superação. Jabes, ele era uma pessoa que ele poderia, se conformar com a sua situação, ele poderia se conformar com a palavra que foi lançada sobre a vida dele, com aquilo que foi dito sobre a vida dele. O seu nome será dor. Era uma forma de eternizar, era uma forma de memorizar nele, fazer se lembrar daquilo que ela passou. E ele aprendeu a superar. E a gente percebe isso porque ele decide isso na sua oração. Senhor, se me abençoares muitíssimo. Ele não pede pouco, ele é ousado. Aqui nós vemos que em Jabes ele tem um entendimento
sobre Deus, um conhecimento sobre Deus, sobre a grandeza de Deus, sobre o poder de Deus. Então ele vai fazer um pedido ousado, um pedido sincero. Ele pede ao Senhor para que o Senhor amplie as suas terras. E isso eu acho interessante, porque Jabez ele pede para que ele seja uma pessoa abençoada. Ele pede para que as suas terras sejam ampliadas, para que o Senhor esteja com ele. Quando nós falamos de terras ampliadas, nós também estamos falando daquilo que nós temos aqui, né, no mundo material. E aí depois ele fala, Senhor, que a sua mão esteja comigo. Ele fala aqui sobre o relacionamento com Deus. Então nós temos aqui uma oração sobre a sua vida material e uma oração sobre a sua vida espiritual, sobre o seu relacionamento com Deus. Há coisas maravilhosas para serem vistas na oração de Jabez. Jabez ele nos ensina que o Senhor é poderoso para nos fazer superar tudo aquilo que foi dito ao nosso respeito. Jabez ele nos ensina que toda palavra de maldição, ela não é maior do que a palavra liberada da parte de Deus para as nossas vidas. E eu quero dizer isso para você que me ouve, para você que me vê. Toda palavra lançada de maldição contra a sua vida, ela não tem poder, ela não tem prevalecimento em nome de Jesus. Ela não é maior do que aquilo que o Senhor já liberou ao teu respeito. Então, faça como Jabez, faça uma oração ousada. Faça uma oração de superação. Se é isso que você precisa, se você precisa perdoar, se você precisa liberar algo dentro de você, se você precisa ser transformado, se você precisa ser liberto. Quando a gente fala de libertação, a gente abrange isso para pensamentos, pessoas que precisam ser libertas de ideias, vivem aprisionadas nos seus próprios pensamentos acelerados, nas suas próprias imaginações, as suas próprias imaginações. Então, você sabe aquilo que você precisa da parte do Senhor, então ore ousadamente por aquilo que você precisa da parte do Senhor, por aquilo da qual você necessita que o Senhor faça pela sua vida. Jabez ele faz ali uma oração sincera e Deus atendeu o seu pedido. A Bíblia não diz o porquê, a Bíblia não dá continuidade à oração de Jabez, a Bíblia não diz o que Deus sentiu, a Bíblia só diz que Deus atendeu. Quando eu leio isso aqui eu gosto e eu fico admirada com essa frase, sabe por quê? Porque eu percebo que não há explicação para o mover de Deus, não há explicação humana para o sim de Deus, não há uma explicação lógica para o não de Deus, é simplesmente quando Ele quer. Ele entendeu, ele ouviu, ele assistiu à oração de Jabez, ele entendeu a sua necessidade, ele percebeu a sinceridade do coração de Jabez, ele percebeu a adoração de Jabez, porque Jabez ele começa a sua oração entendendo quem é Deus. Isso é muito importante. A gente precisa entender qual é o Deus, quem é o Deus que nós servimos. Jabez ele tinha tanta convicção de quem é o Deus, de quem era o Deus que ele servia, que ele faz uma oração ousada: Senhor, se me abençoares muitíssimo, se ampliares as minhas terras, ó meu querido e minha querida. Deixa eu dizer uma coisa para você: não hesite em fazer orações ousadas para com Deus, desde que nelas haja humildade, desde que nelas haja sinceridade e desde que elas sejam pautadas na palavra de Deus, porque uma coisa eu te garanto: se ela estiver alinhada a tudo isso, você tem respaldo do Senhor para cumprimento de promessa. Receba essa palavra e aonde você estiver, em
em nome de Jesus. Se você estiver alinhado aos propósitos do Senhor, você tem respaldo da parte dele, ele se responsabiliza, ele garante a bênção em nome de Jesus. Outra coisa que me chama a atenção é que Jabez, ele faz uma oração por ele mesmo. E quantas das vezes nós não oramos por nós mesmos? Nós temos medo de sermos egoístas, a não incluir outras pessoas. Nós nos sentimos desconfortáveis quando estamos orando por nós mesmos. Entenda que você precisa de oração. Entenda que você precisa de orar por você. Entenda que você precisa interceder pela sua vida. Entenda que você precisa estar bem espiritualmente para poder orar pelas outras pessoas. Se não há soberba nas suas palavras, se você está pautado na palavra do Senhor, você precisa sim orar por você. Você precisa entender que você precisa tirar um momento para orar pela sua saúde espiritual, para orar pela sua saúde psicológica, para orar pela sua saúde física. Reconheça as suas limitações, reconheça as suas necessidades. Quantas pessoas frustradas nós temos aí, quantas pessoas tristes, quantas pessoas ansiosas, quantas pessoas se lamentando as falhas delas mesmas. E por quê? Porque não oraram por elas, não intercederam por elas. Orem por mim, eu preciso de oração. Você já tirou um momento para orar por você? Para apresentar os teus segredos, para apresentar as suas limitações? A gente vê aqui na oração de Jabez que ele não incluiu nenhuma pessoa. Ele pediu para ele mesmo: Senhor, eu quero ser uma pessoa abençoada, eu quero que o Senhor amplie as minhas terras, eu quero que a sua mão esteja comigo. Há uma oração sincera, que é uma oração contrita, quebrantada, uma oração que foi respondida pela parte do Senhor. E é isso que eu quero dizer para você. Ore por você, chore aos pés do Senhor pela sua vida, clame pela sua vida aos pés do Senhor. Não se sinta desconfortável. Aí eu não vou incluir pessoa nesse exato momento na minha oração. Você precisa de oração. Eita, você precisa de ajuda da parte do Senhor. E o Senhor me impulsiona a dizer para você: aonde você estiver, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero encerrar esse vídeo fazendo uma oração por você. E se você não pode fechar os seus olhos, ore comigo em pensamento, aonde você estiver, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Nós agradecemos a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E que o Senhor nos ajude a orar por nós mesmos, de maneira da qual nós não venhamos nos sentir desconfortáveis na Tua presença. Senhor, nos ensina a orar da maneira da qual nós devemos orar. Nos ensine a ser sinceros. Nos ensine, Senhor Deus querido e eterno, da melhor forma, pautados, alinhados nos Teus propósitos e na Tua palavra. É o que eu te clamo, Senhor. Guarda essa vida que me ouve, cubra ela com Teu sangue, cuida, ajuda essa vida espiritualmente, em nome de Jesus. Dê saúde mental agora para a vida dessa pessoa, libera cura em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Até lá!